Bom dia, gente. Bom dia. Chegando aqui para uma livezinha de 2026, né? Sou a Patrícia Cândido, a Sanguita, antiga Patrícia Sanguita, né? Antiga não, isso sempre mora em mim. Sou médica e terapeuta e mentoro mulheres em travessia, curandeiras. Faço esse trabalho há muitos anos, né? Trabalhei muito tempo com médicas espiritualistas que têm essa busca de moldar sua alma, né? Sua alma médica. E hoje eu coloquei tudo num grupo que eu chamo de curandeiras contemporâneas, que não é sobre a profissão que você tem, mas é principalmente sobre esse chamado de cuidar de almas humanas, de tratar sofrimentos emocionais, de trabalhar com algo mais verdadeiro, sabe? A principal característica que nós temos enquanto curandeiras contemporâneas é a busca pela verdade. A verdade que está dentro da gente, a verdade que não está posta no mundo, né? Então, se tem algo com o qual a gente vai trabalhar todo dia é com a nossa verdade, é em lidar com a nossa verdade. E a gente pode começar nesse ponto aqui. Nesse ponto, mulheres, sobre lidar com a nossa verdade, sobre sermos essas curandeiras contemporâneas. Eu vou explicar aqui um pouquinho, né, para vocês, mas antes eu vou convidar você a se inscrever na Jornada Curandeiras Contemporâneas, que tem o link aqui na bio, né? A jornada vai ser online, gratuita, na semana que vem. E eu vou falar um pouquinho, né? Aqui é uma live de preparação mesmo, para vocês irem se preparando para essa jornada, para aquilo que a gente vai trabalhar nela. Muita gente que chega aqui não me conhece, chegou pelos anúncios mesmo, pelo Instagram, pelo convite da jornada. E tem muita gente aqui que me conhece. Então, o primeiro ponto. Esse Instagram aqui, durante muito tempo, ele foi usado para o meu trabalho com médicos. Ele ficou desativado e foi reativado recentemente, porque agora eu vou trabalhar o Curandeiras Contemporâneas por aqui. O meu Instagram, Patrícia Silva Cândido, ele é meu Instagram de trabalho, mas também meu Instagram pessoal hoje. Então, é por lá que também acontecem outras coisas, né? E, enfim... Então, eu tenho alguns canais, tenho também o YouTube e tudo mais. Mas aqui a gente vai trabalhar o Curandeiras Contemporâneas. Então, essa nossa primeira conversa, que é sobre ser uma curandeira com o pé no chão. Ser uma curandeira contemporânea. Essa palavra curandeira, ela vem marcada por muitas dores, né? As antigas curandeiras, as antigas mulheres que curam, nossas ancestrais, muitas vezes foram caladas. E com o advento da modernidade, né, da era científica, todos esses saberes ancestrais, eles foram tratados como inferiores. Eu mesma sou muito cabeção, sou muito racional, sou muito médica e tenho sim o pé atrás com muitas questões. Por isso que eu sou contemporânea. Por quê? Porque contemporâneas nós somos quando nós aprendemos a parte convencional, seja científica, sejam técnicas, tudo isso que acontece no mundo material, mas nós temos um chamado de reativar essa nossa luz interior e é a partir dela que a gente vai trabalhar com esses caminhos de cura. Então, se você chegou até aqui, né, essa live foi meio corrida, meio sem preparar, meio sem avisar, mas se você chegou por aqui, bem-vindo, bem-vinda, né, na verdade. Esse não é um chamado, tipo, nossa, você tem um chamado. Não, gente, é um chamado, sim, porque ninguém chega a nenhum lugar se não tiver sido chamada de alguma forma. Então, mesmo que seja aquilo que eu escrevi, eu falei nos vídeos, isso te motivou a estar aqui. Mas eu quero dizer que o chamado, e aí a gente já começa a nossa live. A curandeira pé no chão, ela tem um chamado que é confuso no começo. Esse chamado, ele é cheio de confusão. Ele se mistura com os nossos processos de cura e autocura. Então, o que eu sinto quando a curandeira me chama? Confusão, não é verdade? Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, o que eu faço, qual caminho eu tomo, se eu faço tal técnica, se eu faço tal curso, se eu abro consultório, se eu falo no Instagram. Então, assim, a primeira coisa que a gente recebe desse caminho é uma grande confusão. Mas mais do que essa grande confusão, a gente também vai recebendo insights que nunca são claros. Por isso que a gente precisa ter os pés no chão, para a gente não confundir as nossas confusões e paranoias
com o que realmente chega pra gente, né? Então, ter os pés no chão é a gente saber trabalhar dentro daquilo que nós estamos buscando trabalhar, dentro daquilo que nós estamos buscando melhorar, dentro do nosso caminho de luz, de sombra. Ter os pés no chão é entender que a gente precisa pagar boleto e que a gente não pode ficar muito tempo perdido nas nossas confusões, que a gente não pode ficar deixando de priorizar o nosso trabalho no mundo real, né? Então, se você é uma terapeuta, se você é uma mulher da nova vibração e se você tem esse desejo de trabalhar, como eu falo, nessa nova vibração, de trabalhar com curas energéticas, de trabalhar nesse caminho, você precisa ter os pés no chão. Os pés no chão é quando a gente, como eu falei, esse primeiro chamado da curandeira dentro da gente, esse chamado dessa terapeuta, dessa mulher que cura com a alma, esse chamado desse interesse por cuidar das almas humanas, ele é um chamado sim, mas se ele vem imerso em muita confusão, porque você está perdida com muitas informações, você está perdida com muitas questões assim da sua vida pessoal. O seu próprio processo de autocura, ele ativa todas essas confusões, entendeu? Então eu aqui, Patrícia, gente, vocês não têm noção. Desde que eu comecei no meu autoconhecimento há mais de 10 anos, sei lá, comecei em 2012 mesmo, profundo, com a Kundalini Yoga, né, com as práticas, desde que eu entrei no caminho de autoconhecimento verdadeiro, o que eu mais encontrei foi confusão. E eu deixei de fazer? Não. Então, quando eu olho para trás, toda a minha jornada, ela teve um preço alto, mas ao mesmo tempo teve uma construção muito grande. Então, ter os pés no chão enquanto curandeira é não deixar as confusões te confundirem, não deixar as confusões barrarem seu caminho. É aquilo que a gente vai falar muito na jornada. Se você não está inscrito ainda na jornada Curandeiras Contemporâneas, vai no link aqui da bio que tem o lugar para você se inscrever, tá? Então, esse lugar que você está, esse lugar dessa curandeira confusa, muitas vezes é por falta de autorização interna. O que é essa autorização interna? É quando eu digo para mim, sim, eu posso ser essa terapeuta foda, né? Eu posso ser boa, eu posso ajudar as pessoas, eu posso construir um caminho próspero para mim. Então eu sou essa pessoa. Só que você fala isso pra você? Não. A maioria das vezes você tá se falando assim, nossa, tá faltando mais essa técnica, nossa, eu não sei esse caminho. Eu sou tímida, eu não consigo me expor. Eu faço tudo errado, eu sou insegura. Então você tá falando pra você só aquilo que você não quer ser, aquilo que não potencializa a sua curandeira. Então o primeiro ponto do pé no chão, gente, é você se apoiar. E isso não é good vibes ou motivacional, é estratégia de sobrevivência, entendeu? Você acha que alguém vai dar moral para o seu trabalho se você mesma não der moral para o seu trabalho? Você acha que alguém vai falar, nossa, que terapeuta magnífica que é a Patrícia? Se a Patrícia não achar isso dela, eu achei essa pulseirinha ali perdida, eu vou colocar. Você acha realmente? Então, assim, o primeiro ponto é a gente realmente trabalhar essa nossa permissão. Lá na Jornada Curandeiras Contemporâneas a gente vai falar mais sobre isso. Mas o pé no chão, ele vem com essa permissão, com esse reconhecimento de quem você é. E quando você reconhece quem você é, por favor, para de se comparar com quem não é, entendeu? Porque tem pessoas que não têm esse chamado. Como eu falei, esse chamado ele vem com confusão, ele vem com medo, ele vem com todas essas angústias. E eu vou te dizer uma coisa, que se você não aceita o chamado, outra pessoa vai aceitar, entende? Você não é mais especial do que ninguém porque você é terapeuta, ou porque você é uma curandeira contemporânea, ou porque você estuda sobre energias, ou porque você busca o autoconhecimento. Não, você é mais um trabalhador desse planeta. E se você não focar no seu trabalho, você vai ficar aí, na dor mesmo, né? Muitas vezes, aquilo que vai nos tirar da dor é quando a gente realmente abre espaço para ser quem nós viemos ser. Patrícia, então tem vários tipos de mulheres aqui que eu tô conversando, né? Esse trabalho da Curandeiras Contemporâneas, ele começou ano passado não. Ele é um trabalho que vem comigo desde 2012, né? Como eu falei para vocês, eu mentoro mulheres desde 2018.
Eu mentorei médicas durante 5 anos, médicas que também são terapeutas, como eu. E hoje eu mentoro, de uma forma geral, todas as mulheres que estão em travessia, que estão transitando de carreira para ser essa terapeuta, ou que já transitaram, mas que sentem que tem mais potencial, que querem ir além, que querem realmente firmar o trabalho nesse lugar, né? Patrícia, você hoje vive só como curandeira, só como terapeuta? Não. Por quê? Porque eu sou muito diversa, então eu gosto muito de ter os meus cursos, então hoje eu dedico uma boa parte do meu tempo aos cursos. Se você me conhece lá do meu outro perfil, você sabe que tem pelo menos uns 5 a 6 cursos que eu fiz no ano passado, né? E a maioria das pessoas começaram a me conhecer por eles, o Zerando Feridas Emocionais, o Abundância Espiritual, o consultório de terapias integrativas, são cursos que eu tenho. A mentoria é diferente, ela é um processo iniciático, ela é um caminho onde você vai realmente despertar esse lugar de dentro com as estratégias pé no chão. O que é ser uma curandeira com pés no chão? Gente, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Eu me mudei recentemente, mudei de cidade, voltei para Minas Gerais e tô me reorganizando nessa minha casa nova, tô morando no interior, né, mais perto da terra, mais perto da minha ancestralidade. Estou me organizando aqui na casa nova, então às vezes a luz ainda não tá boa, tá? A estrutura ainda não tá legal. Então, o que é ser essa curandeira? A curandeira contemporânea tem pelo menos 3 tipos aqui comigo. Aquela mulher que sente o chamado de curas, mas que ainda não estudou terapias nenhuma, que sente essa vontade, que tem... Eu quero fazer uma formação para curandeira, né? Eu recebo muito essa pergunta. Você tem formação para ser curandeira? Eu falo, tenho um processo iniciático com uma formação, né? E várias outras formações, várias outras conversas. Mas tem essa mulher que sente esse chamado. Você é muito bem-vinda aqui na jornada gratuita Curandeiras Contemporâneas. Tem a mulher que já tem formações em terapias integrativas, que até já trabalha, ou que nunca começou a trabalhar, mas que sente uma insegurança, que sente isso que eu falo, que essa não permissão, essa não autorização interna para ser quem ela veio ser. E tem a mulher que já trabalha, que já é terapeuta, que já venceu algumas coisas, mas que não consegue expandir o seu trabalho mesmo. Por quê? Porque ela também está presa a lealdades inconscientes que moldam os nossos destinos. Então, o nosso trabalho aqui, gente, vai ser destravar esse trabalho nessa jornada gratuita, que vai ser do dia 13 ao dia 15, eu não lembro se é de terça a quinta, mas vai ser semana que vem. Esse trabalho ele vai ser para destravar essa mulher em transição, essa mulher em eterna transição, em eterna travessia, que não nasce terapeuta, mas que também não desnasce, que fala de energias o tempo todo, que fala de ETs, que fala de plantas, que fala de ervas, ou que lê sobre isso, ou que assiste as lives, mas que não sai de dentro de si, sabe? Ou mesmo de outra profissão, por exemplo, às vezes é uma fisioterapeuta, uma médica, e ela quer melhorar essa sua potência espiritual da alma mesmo, de como você chega nas pessoas, tudo é sobre vibração, sabe? Então, muitas vezes, o que a gente precisa realmente é ressoar, é vibrar mais alto, é acessar esse caminho da permissão para a gente ser essa terapeuta, essa curandeira. Vocês estão aqui comigo, né? Enfim, então esse momento agora, ele foi um momento que eu desenhei muito rapidamente, assim, como eu falei pra vocês, como eu me mudei, ficou um pouco bagunçado, e aí já nesse começo de ano eu falei, bom, eu não vou deixar passar a curandeira contemporânea. Por quê? Porque ela surgiu de um lugar muito único, né? Como eu falei, ela é para todas as mulheres que sentem esse chamado de ser uma mulher da nova vibração. Então, um dos pontos importantes para a gente trabalhar esse pé no chão na nossa curandeira interior é a gente entender onde está e o que eu posso fazer com aquilo. Por exemplo, Patrícia, eu sou uma terapeuta Theta Healer, eu estou nesse lugar agora. Então eu vou abrir o quê? Eu vou abrir um grupo uma vez por mês eu faço uma meditação em grupo, né? E aí eu cobro, sei lá, um valor simbólico, ou eu cobro um valor real mesmo por aquele workshop de uma vez no mês, e vou abrir os atendimentos individuais. Então, o meu pé no chão é desenvolver esses 2 modelos de trabalho. Patrícia, eu sou uma médica, né? Dentro da Curandeiras Contemporâneas hoje, eu tenho umas 3 ou 4 médicas, não sei. Eu sou uma médica, então meu foco é no meu consultório. Ok, o seu foco é no seu consultório de
Deixa eu lembrar, eu tenho uma de acupuntura, de psiquiatria. Você foca no seu consultório de psiquiatria, então você vai fazer o seu consultório de psiquiatria convencional, você vai despertar essa curandeira para que ela possa trazer para esse lugar a sua identidade, o seu diferencial, aquilo que cura com a sua alma. Você não vai deixar a técnica de lado, o seu conhecimento de lado. Você vai incorporar algo a mais, entendeu? Então, a curandeira contemporânea, ela não deixa para trás tudo que ela trouxe. Muitas vezes é uma transição de carreira, porque acaba sendo uma transição dentro da própria carreira, né? Então, você muitas vezes tem mulheres de todas as histórias, por isso que a gente não pode se comparar nem colocar todo mundo no mesmo baú. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é uma grande curandeira. Eu me inspiro muito nela, sabe? Ela deixou o mundo corporativo há uns 5 anos atrás, quando as filhas nasceram, e começou a estudar fortemente constelação familiar, e a estudar, a se dedicar e a fazer um trabalho assim muito voluntário no primeiro momento. Ficou uns 3, 4 anos assim, trabalhando, estudando, se preparando. E aí, ano passado, ela decidiu abrir o grupo de constelação familiar dela, e hoje ela é uma grande terapeuta, tem 1 ano só. Ela começou os grupos de constelação e também atender com terapia multidimensional. Então, tudo é um ajuste, o pé no chão. É isso, é quando você entende a estratégia que funciona para você, né? Eu tenho uma outra aluna que ela está fazendo hoje um trabalho sobre merecimento. Então, uma vez no mês, ela abre um grupo de envios energéticos, de trabalho de cura ligado ao merecimento feminino. Essa abertura desse portal tem um valor, as pessoas pagam para ela para participar desse trabalho, desse tratamento energético, e ela tem recebido muitas pessoas que buscam o individual para calibrar o seu merecimento, para aumentar o seu merecimento. Por quê? Porque elas a conheceram no grupo, né? Então, o pé no chão é quando você fala assim, nossa, para o ano de 2026, nossa, olha, para o ano de 2026 eu vou fazer esses movimentos. Quais os movimentos você vai fazer para esse ano? Quais meses você vai fazer esses movimentos? Então, eu estou aqui ainda um pouco perdida nos meus, eu estou te falando. Fiquei confusa com a mudança e estou aqui olhando, falando assim, bom, deixa eu sentar e fazer meu cronograma do ano. O meu cronograma do ano, o que eu vou investir esse ano? Em 3 frentes. É muita coisa pra mim, na verdade. Eu falo, Patrícia, não faz isso não, é muita coisa pra você. Por quê? Porque você tá mudando, você vai precisar dar mais atenção pros seus filhos e tal. Bom, mas eu consegui olhar para essas 3 frentes porque elas são importantes pra mim agora. E eu não posso deixar porque são trabalhos já começados. A primeira frente é a mentoria Curandeiras Contemporâneas, né, que a gente vai fazer a jornada Curandeiras agora, a jornada em grupo, e depois vem a mentoria em grupo. A mentoria em grupo, ela está sendo um lugar muito especial de muita troca verdadeira entre mulheres. Mulheres, como eu falei, de profissões diversas. Então, ali a gente tem terapeutas, a gente tem médicas, a gente tem enfermeiras, a gente tem psicólogas, a gente tem terapeuta de Theta Healing, terapeuta de Reiki, sabe? A gente tem mulheres que nunca estudaram nenhuma das terapias integrativas, porque não é sobre isso, tá? A gente tem mulheres que buscam trabalhar com autoconhecimento, que estão desenvolvendo trabalho nessa linha de autoconhecimento. Então, não é sobre, eu tenho que ter isso para ser assim, não. É sobre a individualidade de cada uma. E ali no grupo, o que a gente está curando? O nosso feminino juntas. Por que, Patrícia, para ser uma curandeira com os pés no chão, a gente tem que curar o feminino? Porque, gente, esse lugar de conexão com a curandeira interior nossa, ela vem de uma conexão com a terra. Então, quando eu me conecto com a terra, quando eu me preocupo com a terra, isso também é uma cura do meu feminino. Gaia, terra, como você quiser chamar, ela é o feminino em nós. Nós viemos da mãe terra, ela é a grande mãe. E nesse processo da gente se reconectar com a nossa grande mãe, a gente também precisa curar partes do nosso feminino, que se manifestam em doenças, que se manifestam em questões uterinas, questões mamárias, questões laríngeas, né? Então, tudo isso a gente trabalha a partir dos arquétipos. Não sei se vocês viram ontem a postagem que eu fiz. Então, nesses últimos 6 meses, a gente fez todo esse trabalho de mergulhar nesses arquétipos, a gente vai intensificar isso, que é essa cura dessa vibração do nosso feminino, para que a gente possa nascer no novo trabalho profissional que seja mais leve e conectado com essa essência da nossa nova vibração. Porque a gente quer trabalhar numa nova vibração, a gente quer
sei lá, eu quero acessar uma nova vibração, eu quero trabalhar numa nova vibração, eu quero curar as pessoas. Mas é o eu te curo e você me cura, entendeu? Então, todo o processo, quando você atende a alguém, muitas vezes você também vai receber. Você vai oferecer e você vai receber. Isso é a troca do feminino. Se você não sabe receber, você não vai receber... seus pacientes não vão chegar, que pagam consultas particulares ou que pagam as suas terapias, eles não vão chegar. Se você não sabe receber, ajustar o seu alto valor, e isso é Vênus em nós, né? Quando nós trabalhamos o arquétipo de Vênus, nós trabalhamos o ajuste do nosso valor. Se você não reconhece o seu valor, você pode colocar o valor da sua consulta, o seu atendimento aí de, sei lá, R$100, você não vai ter clientes, entendeu? Por quê? Porque você não reconhece o seu valor. Então, tudo isso é a cura do feminino em nós. Por isso que também a gente precisa caminhar com os pés no chão no seguinte sentido. Eu me curo, eu te curo, você me cura, a gente se cura juntos, entendeu? E nesse caminho do a gente vai se curando juntos, a gente vai compreendendo quais são as nossas reais necessidades. Quais são as nossas reais e verdadeiras necessidades? A gente precisa ficar se curando para sempre? Não. Na verdade, a gente já tem tudo. Nós já somos a fonte. A fonte somos nós. Nós temos tudo aquilo que a gente precisa. Nem precisa ficar se curando. Mas para que nós possamos acessar essa fonte, a fonte de toda a cura que já existe em nós, a fonte de toda a abundância, a gente vai precisar trabalhar aspectos nossos que ainda estão muito ligados à identidade antiga. Então, todo esse trabalho nosso com a jornada Curandeiras Contemporâneas, que eu falei que é esse despertar da curandeira em você, ele vai ser focado em curar essa identidade antiga, a identidade de medo, a identidade de angústia, a identidade de não permissão. Caminhar com os pés no chão é você ter dentro de você esse chamado, mesmo que confuso, acessar esse chamado, mesmo que difícil, acessar e responder a esse chamado, deixar o seu eu superior te conduzir, deixar essa deusa te conduzir para que você possa ir ouvindo aquilo que o chamado te pede, onde ele te leva. E para você chegar nesse lugar, você precisa diminuir as vozes do medo, diminuir as vozes da angústia. Você precisa se conectar com aquilo que você verdadeiramente é, diminuir as vozes da confusão. Você precisa colocar prazos. E aí é o pé no chão. Eu me dou 3 meses para estar com meus caminhos profissionais ajustados. Eu tenho esse prazo, eu organizo esse prazo dentro de mim. Então, caminhar com os pés no chão, caminhar verdadeiramente com essa possibilidade de transformação é quando você se abre para o novo. E aí você é uma curandeira contemporânea com pés no chão. Você tem o seu trabalho, você serve, você já se permitiu e você vai em frente, entendeu? Então, esse ajuste de alto valor, esse ajuste da cura, tudo isso é ajuste interno. Por que eu cheguei nessa conclusão? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu falei para vocês, eu mentorei durante anos várias mulheres. Se tem uma coisa que eu sei fazer bem é mentorar mulheres. E o que tira essas mulheres daquele sonho delas profissional são as confusões relacionais, as confusões com o outro, são coisas simples do tipo: e se eu me tornar uma grande curandeira e a minha família não gostar mais de mim desse jeito? Se eu não conseguir mais participar das festas de família, porque tem muito álcool, porque tem, eu me sinto sensível, eles vão ficar com raiva de mim. E se eu crescer demais profissionalmente, se eu brilhar muito, como é que vai ficar meu irmão? O que ele vai pensar? Como é que ele vai se sentir? E se eu brilhar muito, será que meu marido vai conseguir lidar com isso? Eu tenho uma curandeira contemporânea lá do meu grupo, a gente fez um processo de meditação para olhar para isso, e ela voltou e falou assim: nossa, eu tenho medo de dar certo, porque se der certo pode ser que eu fique sozinha, entendeu? Então você entende que muitas vezes as travas são o medo de ser livre, o medo de ser uma mulher livre, o medo de conquistar tudo aquilo que você sabe que tem potencial para tal. Então, muitas vezes não te falta nada, só permissão e vencer essas vozes do medo e acessar a curandeira maravilhosa, abençoada, cheia de luz que tem dentro de você, entendeu? E de sombra, né? Porque a gente não é só luz, a gente é luz e sombra. Então, gente, eu vou
parando por aqui. Essa é uma das lives iniciais que a gente fez para receber essa curandeira dentro de você, para destravar essa curandeira. Tem um link aqui na bio, que é onde você pode se inscrever na Jornada Curandeiras Contemporâneas. É uma jornada online gratuita que vai acontecer entre os dias 13 e 15 da semana que vem. Pode ser que seja até aqui no Instagram, porque como eu falei para vocês, como eu me mudei, eu ainda não arrumei todas as coisas que eu arrumo para ligar o YouTube e tudo mais. Mas depois eu transmito essas lives lá pro YouTube. Então é isso, né? Essa é a primeira live de preparação para as mulheres que né, estão chegando aqui para o Jornada Curandeiras Contemporâneas. Eu vou deixar a live lá para quem quiser assistir depois. Eu pretendo fazer pelo menos mais amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, até chegar a hora da jornada. Né? Por que eu tô falando eu pretendo? Eu aviso tudo lá no grupo, por causa dessas questões minhas da mudança, tá? Mas vai dar tudo certo, como eu falei, eu me organizei eu gosto de já começar janeiro trabalhando, já fazendo os movimentos dos cursos. Por que eu comecei rápido? Porque a turma da Curandeiras Contemporâneas, ela teve um período de descanso aqui de dezembro a janeiro, e a gente vai retomar dia 19, eu já quero retomar, né, com novas curandeiras junto com a gente, tá bom? Então é isso, e ficamos por aqui. Um abraço, até mais.